Beleza. Bom dia, pessoal. A gente está aqui hoje para apresentar esse quadro inédito aqui da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, chamado Café com Tio Moisés. Estamos aqui hoje com o pastor Moisés e a pastora Denise. E esse podcast vai acontecer todos os sábados, às 9 da manhã. A gente vai estar aqui debatendo sobre temas, tratando do Evangelho. E fica aqui com a gente, vai ser legal. A gente vai tratar algumas coisas e posteriormente vai receber algumas perguntas de vocês. Então, começando aqui com a primeira pergunta para o pastor Moisés. Cadê seu microfone, pastor? É para perguntas? Isso. A primeira pergunta, vamos lá. Como que foi, pastor, a sua história com o Evangelho? Como que foi a sua conversão? Como que o senhor iniciou a sua vida no Evangelho? Bem, eu ainda estou me convertendo, né? Porque a gente se converte a cada dia a gente vai mudando alguma coisa, vai aprendendo alguma coisa. Mas, minha gente, meu encontro com o Senhor foi bem na infância ainda. Foi lá na infância. Eu venho de origem batista, né? De uma igreja batista, que realizava todos os anos, como hoje nós realizamos em outras denominações e na nossa igreja aqui em Casa Amarela, uma programação especial para as crianças, que era denominada, na época, EPB, Escola Popular Batista, e que depois ficou genérico o nome para todas as denominações, EBF. EBF. Então, era um momento festivo para as crianças da igreja e da redondeza da igreja. Ao redor da igreja, as crianças eram convidadas para uma programação animada, com corinhos, com brincadeiras, com lanche, né? Criança gosta de lanche. E eu não perdia nenhuma EBF. Eu estava na EBF sempre. E ouvia atentamente as histórias e o plano da salvação, não é? Que na época eram as irmãs do SES, do Seminário de Educadoras Cristãs, do SEC, não é? Elas então traziam toda a programação e eu me impressionava muito, principalmente com as histórias relativas aos missionários, né? Ainda hoje eu tenho comigo muitas recordações daquelas histórias. E numa daquelas vezes que eu voltei da EBF, eu sentei-me numa mesa que eu tinha, uma banquinha que tinha lá em casa, e eu comecei a cantar um corinho que a gente tinha aprendido lá. Corinho no meu coração, vem hoje entrar, ó Cristo. Vem hoje entrar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. No meu coração, vem hoje entrar, ó Cristo. Vem hoje entrar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. E enquanto eu cantava aquela canção, eu comecei a pensar que aquela era a minha oração. Eu queria Jesus no meu coração, na minha vida. E eu lembro que eu chorei muito, eu não sabia porque eu estava chorando. Era o meu encontro, era o meu momento de entrega, né, da minha vida para o Senhor Jesus. Esse foi o ponto marcante. Foi assim que eu conheci a Jesus como meu Salvador. E minha família era evangélica, então a gente vivia sempre na igreja, eu fui apenas me desenvolvendo na igreja no dia a dia. Então, a EBF que a gente tem hoje é a Escola Bíblica de Férias, que talvez a gente tenha pessoas que não entendam, né, dos termos, e a gente agora sabe também como que esse termo foi mudado, né? É verdade, também. é verdade. E é muito legal. A Escola Bíblica de Férias realmente
ela traz, né, pessoas de todo lugar. Que bom saber que o senhor chega dessa forma. Então, o senhor começou na Batista, não é Eu isso? sou de origem batista. E como é que foi essa Igreja Batista em Nova chegada Descoberta. na missão? Bem, é uma longa história, não é? Há fatos que a gente não precisa mencionar, mas na minha adolescência, aliás, antes da adolescência, pré-adolescência, eu conheci os missionários, os americanos, né, que na época impressionavam a gente pela forma de se vestir, pelo idioma diferente, que a gente ficava curioso, que todo mundo queria aprender inglês. E o trabalho, tanto da missão como de outras denominações similares da época, o trabalho era feito numa tenda, como um circo, né? Que era armado, tinha uma tenda maior com 2 mastros, e quando o local era menor, então se colocava apenas um mastro. Dentro da tenda eram feitos bancos improvisados, e era ali onde se faziam cultos durante meses. Os cultos eram normalmente muito animados, né? Corinhos e tal, que as igrejas, principalmente as igrejas, a igreja pentecostal tradicional, que era a Assembleia de Deus, não estava acostumada, né, com palmas. Ainda hoje a igreja, pelo menos aqui em Pernambuco. No Rio de Janeiro eu visitei uma igreja Assembleia de Deus que batia palmas e tudo, e era da convenção, tudo bonitinho. Mas há uma certa reserva, né, de se bater palmas. E aquela tenda atraía muita gente, as pessoas vinham, até porque era uma igreja informal. O povo vinha, ficava embaixo entrar na lona, né? Lá da frente podia assistir o culto, e eles ficavam impressionados porque muitas das pregações eram traduzidas, né? Eram interpretadas para português. Isso era um chamariz muito, muito interessante. Então já que tínhamos no hall de amigos uma família que era da tenda, né? E sempre nos convidava para a gente assistir, para a gente ver, e eu vinha, então, ver os cultos, os missionários falando inglês, a gente ficava olhando, admirado, né? Ainda novos ainda, né? Admirado, aquelas mulheres altas, falando inglês, cabelo alourado, elas usavam uns colares, uns negócios que para a gente não era coisa muito de crente, né? Mas aí a gente se aproximou dos irmãos americanos. Foi assim que eu conheci o trabalho de tenda. Era um trabalho alegre e tal, mas eu era da Igreja Batista. Houve um momento na minha vida, um momento de adolescência, que a gente termina se rebelando contra algumas coisas, né? E eu fiquei sem ir à igreja. Fiquei em casa. Acontece que essa família, sabendo da minha situação e preocupada, minha mãe também preocupada, que eu me desviasse, nunca me passou na cabeça me desviar, mas eu estava num momento assim, meio de conflitos. E então eu vim visitar a tenda. O irmão Pedro e a irmã Marina eram um casal, uma família que eram bem amigos dos meus pais. Eles disseram: olha, nós estamos fazendo uma campanha de cura divina e tal, com os filmes de T.L. Osborne, e será que você poderia ir tocar? Porque eu já tocava acordeon. Eu disse: tá bom, eu fiquei animado, vou tocar com os americanos, né? Aí fui a primeira semana, a segunda semana, aí então eles me acolheram muito bem. Dona Doris era uma pessoa doce, maravilhosa, está com o Senhor, está na glória, a nossa querida missionária de saudosa memória. Aí então eu vim para a igreja, para a tenda, que era aqui, essa que hoje eu pastoreio, eu vim para cá e gostei, fiz amizades e fiquei, terminei ficando. Essa foi a primeira etapa, porque não era missão, era Missões Unidas, e o nome da igreja era Tabernáculo de Jesus Cristo.
Nesse período, eu fiz minha matrícula no seminário. E o seminário, sim, era da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Infelizmente, com o passar do tempo, a Igreja Tabernáculo de Jesus Cristo adotou uma nova doutrina, onda doutrinária que era divergente daquilo que eu tinha aprendido desde a minha infância. Que era o quê? Eles chamavam circuncisão do coração, ou seja, todo mundo que já era batizado, mas como não foi batizado em nome de Jesus, porque a doutrina eliminava a questão do Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus, aí então todo mundo tinha que ser rebatizado. Todo mundo. Aí o povo da igreja, em sua maioria, aceitou. Não é? Até quem eu achava que não ia aceitar, não vou citar nomes, mas aceitou e se rebatizou. Mas eu tinha convicções muito fortes. Então eu disse, eu já sou batizado, eu não vou me batizar de novo. Eu era professor dos adolescentes. O pastor da igreja me chamou à parte, não é? E disse assim, Moisés, nós temos uma doutrina da nossa igreja e você não se batizou, não se rebatizou, você não é circuncidado, né? Que era a circuncisão do coração. Então, depois que você aceitava esse batismo, aí você passava a ser circuncidado no coração. Né? Era uma doutrina meio esquisita. Aí ele disse assim, então, eu vou lhe dar um prazo para você pensar, para você estudar os nossos livros e ser batizado. Porque você é professor de uma das nossas classes e tal. Eu disse, pastor, eu vou ser sincero com o senhor. Se o senhor quer a classe, eu já lhe repasso agora, porque eu não vou me rebatizar. Aí, então, desta forma, eu já fiquei um estranho no ninho, né? Eu entreguei a classe, fiquei nos bancos, mais ouvindo as mensagens, aquelas coisas. E o diretor do seminário, pastor Haroldo Matson, soube de toda essa situação e um dia ele me chamou, ele disse assim, ele falava exatamente assim, rapaz, eu estou sabendo que você está com dificuldades com Duke, que era o nome do pastor, era Duard, mas era conhecido como Duke. Então, se você quiser, nós estamos aqui à sua disposição. A Missão Evangélica Pentecostal do Brasil lhe recebe com os braços abertos. Aí, então, isso foi assim, eu não lembrei se eu respondi muito enfaticamente, mas eu já estava no seminário mesmo, né? E o seminário, naquela época, ele treinava os obreiros de forma prática. Hoje é uma faculdade, né? Mas era um treinamento prático, porque toda semana você tinha que evangelizar, toda semana você tinha que fazer classe de crianças, todos os finais de semana você era escalado para pregar numa congregação, ou para cantar, ou para dirigir o culto. Então, os obreiros eram assim treinados. Eu já estava trabalhando na missão realmente sem ser membro dela. E nunca passei por uma reunião plenária para ser membro, não. Eu acho que eu ainda estou precisando. Aí, gradativamente... Pastor Azemar tem um membro da sua igreja aqui. Que não é oficial, né? Que ainda não foi aceito como membro. Aí, então, eu fiquei na Missão Evangélica Pentecostal, Deus me deu graça, não é? Porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu dependo do Senhor. Foi o Senhor quem me deu a alegria de poder tocar, de poder ensinar crianças. Logo eu estava dirigindo o programa de rádio da missão, dividido em duas partes, que era só uma parte, mas aí dividimos. Era a palavra da fé. Não tem nada a ver com a pastora Valnice, viu? Já era, há muitos anos atrás, o tema dos programas de rádio em todo o Brasil da missão era a palavra da fé. Onde tivesse um programa da missão, o título seria esse, a palavra da fé. Então dividimos numa sequência nova que era Momento Infantil com o tio Moisés. Aí eu comecei a trabalhar com as crianças, tínhamos uma característica, uma música muito bonitinha, de Raquel Elizabeth, sou infantil, gosto de brincar. E este programa me projetou no cenário
evangélico de Pernambuco e fora de Pernambuco. Porque agora eu passei a ser chamado pastor Tio Moisés. Né? Então eu ia muitas vezes pregar nas igrejas, estava lá a faixa, pregador, pastor Tio Moisés. Ainda hoje, alguns colegas chamam, não é? Pastor João da Igreja Batista, quando me apresenta, está aqui o meu tio Moisés. Então eu acho que foi uma porta que Deus abriu no meu ministério e que me projetou, me abençoou muito como evangelista de crianças e como pastor. E criou uma escola de tios também, né? Porque eu fui o primeiro tio, né? Eu fui o primeiro tio de Pernambuco, né? Aí depois vieram outros, inclusive tinha, como era o tio Luciano, né? Eu conversei com ele outro dia, ele disse assim, meu pastor, eu me inspirei no senhor, né? Ele falou, eu ia lá em Peixinhos para ouvi-lo, a ensinar as crianças, que eu visitava a igreja presbiteriana do pastor Sebastião, e pregava lá, cantava com meu acordeão, e ele era criança. Aí quando ele cresceu, se transformou também num tio. Luciano Mendonça, né? Parece o nome dele? Luciano Mendonça, meu amigo. E nós, como membros também, a gente ainda apresenta o pastor dessa forma, né? A gente sempre fala, todo mundo. Tio Moisés. Eu mesmo passo por isso. Quando a gente fala, ó, tô indo lá pra MEP, tô indo pra igreja. Qual é a igreja? A igreja de Tio Moisés. Aí as pessoas já associam. Na comunidade aqui, o povo conhece, não sabe o nome da missão. Não é culpa minha não, viu, minha gente? Meus queridos do Concílio Nacional, da Diretoria Nacional, não é minha culpa. Tem o nome lá, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Mas os vizinhos, os amigos em todo o bairro de Casa Amarela, Vasco da Gama, por aqui os bairros vizinhos, eles... A igreja, o senhor é pastor de onde? Da igreja, muitas vezes não me conhecem. Sou da igreja ali no Vasco da Gama. A igreja do tio Moisés? A igreja do pastor Moisés? Eu digo, sou eu. Aí o senhor que é o pastor Moisés, então, o meu... Não deveria, né? Mas eu sou muito conhecido aqui em Casa Amarela como pastor Moisés ou tio Moisés. E a pastora, quando o senhor falou da chegada no tabernáculo, a pastora quando o senhor falou da Doris, ela também teve alguma lembrança? Animada, né? A senhora já participava também? Porque eu participava aqui da igreja, não exatamente no mesmo período que ele participava, e assim, a igreja ainda estava com a tenda em finalização. Eu acho que naquela época, quando Moisés chegou, eu era muito pequena, mas eu sabia desse movimento. Mas eu cheguei aqui nessa igreja, eu participei dessa igreja, eu fui batizada aqui quando eu tinha 9 anos até. E foi batizada, não foi para a circuncisão do coração, não. Não foi, não. Viu, pastor? Não era missão, era tabernáculo. Mas eu nem sabia o nome da igreja. Eu tinha 9 anos, eu nem sabia. Mas assim, eu vim para essa igreja, eu morava aqui pertinho. Quem me trouxe até era pastor Jaconias, Iracema, que sempre passavam lá na frente de casa também. A gente a família já se conhecia, irmã Gina, pastor Francisco. Então, eu participava aqui na igreja, e quando falei da irmã Doris, é porque ela foi até minha primeira professora. Eu estudei aqui. Aqui era uma escola que era chamada Instituto Missões Unidas, e que, assim, era uma escola super conhecida, e a gente aprendia inglês. Então, eu ficava fascinada com isso. O inglês era uma coisa que chamava a atenção de todo mundo, realmente. Então, foi uma igreja da minha infância. Depois, Moisés chegou, e eu até chamei tio Moisés. Foi. Minha esposa me chamava tio Moisés. Chamava tio Moisés. Viu? E foi uma luta para deixar de chamar de tio, né? E aí... Foi um momento muito bom, e era uma coisa que chamava a atenção de todo mundo pela música, pelos acordeões. A simpatia, né, também de Dona Doris, ela é muito simpática, muito educada, e tem aquele jeito especial, diferente, né, da professora brasileira. Ela era muito acolhedora, não é? Fez escola para outras pessoas da igreja se tornarem professores, como Graça, como Tereza e tantas outras pessoas. Gina, irmã Gina. Quando a gente encontra hoje adultos, uma vez eu fui fazer um casamento, encontrei um presbítero da Assembleia de Deus. Ele ficou tão feliz. Meu pastor, eu fui aluno na escola lá
Instituto Missões Unidas. Eu fui aluno, eu fui alfabetizado lá. Aí eu disse, a minha esposa também e tal. Quer dizer, há muita gente aqui em Recife, né, no bairro aqui de Casa Amarela, que estudou aqui na escola. E manteve esse vínculo, né? Mantemos. Sim. E a gente também já percebeu que entre uma conversa e outra a gente escuta uma música. Então, e aí vamos falar um pouco do álbum de vocês. O álbum que o senhor gravou. Eu quero deixar bem claro, gente, que esse foi um álbum da igreja. Não é? A gente tinha muita vontade, porque a minha vida, parte da minha vida foi em estúdios, né? Com Denise Cardoso, Armando Filho, a irmã dele, Eunice. Eram nossos amigos na época das vacas magras, né? Era interessante que Armando, magrinho, ele já foi magrinho, viu? Tocando o violão dele. E a gente acompanhava, e eu estava sempre fazendo algumas composições para Denise, não tantas quanto Armando fez, né? Armando, ele é pródigo, ele tem um talento especial para compor. Mas aí, um dia, e eu fui acumulando algumas composições. Na época, por exemplo, eu vejo a chuva caindo e a criança sorrindo. O ritmo, para a minha cultura da época, era um ritmo não muito aceitável na igreja, porque é um ritmo assim, né? Ali de uma marcha rancho. Mas eu fiz essa um dia, eu compus como o Amor é Bem Maior, que hoje o Brasil católico, espírita, né? E os evangélicos cantam, o amor é bem maior, riqueza de valor. Então eu já tinha algumas músicas guardadas, algumas músicas que eu não tinha dado a Denise. Aí então eu tinha um desejo de gravar. Como eu era parte da equipe que acompanhava a Denise, a Bom Pastor, né, fez uma promessa, sabe? O meu irmão Elias, ele tinha um jeitão todo de empresário e tal, tinha aquele jeitão todo, e ele, de certa forma, deixava a gente pensar, né, que ia gravar a gente. Mas aí ele saiu gravando alguns, mas o meu projeto ficou engavetado porque eu tinha que apresentar algumas músicas e não sei o quê, e terminou não gravando, pela Bom Pastor. Aí, então, um dia, a gente resolveu fazer um trabalho, um projeto para a igreja aqui. Por quê? Porque a gente queria juntar um dinheirinho para a compra dos terrenos que a gente precisa para aumentar a igreja. Aí, então, a gente conseguiu ir para estúdio, conseguimos alguém para dirigir, e foi assim que a gente fez o trabalho Instrumento de Louvor, que tem 13 músicas, que são bonitas, e o título Instrumento de Louvor é por conta de uma composição do irmão Alberto Oliveira, que é conhecido como Beto Rock, né? E a gente achou que seria o adequado para aquele trabalho. Inclusive, a gente modificou esse título, porque ele era... não era exatamente instrumento de louvor, mas como na música tem instrumento de louvor, a gente achou que era... Faz-me um instrumento de louvor. Ok, pronto. Então, essa é a música que a pastora Denise canta. Foi assim que o projeto surgiu, e hoje a maioria dos membros da igreja não conhecem, né? Já saímos daquela era do CD, mas ainda tem gente que pede que a gente duplique o CD para conhecer o trabalho da igreja. Principalmente a música Amor é Bem Maior, né? O Amor é Bem Todo Maior. Mundo canta. Todo mundo conhece. Todo mundo canta. Pois é. Essa música é de 79. De 79? O Amor é Bem Estava Maior. Estava guardada lá. Entendi. Aí então a gente hoje, o povo aqui já conhece, e eu já vi até procissão passando em frente da igreja cantando O Amor é Bem Maior, né? A paróquia de Casa Forte, todos os anos, né? No período do Natal, o coral canta
né? O amor é bem maior. Eu fico feliz. Cantem, cantem, louvem ao Senhor. Não tenho nenhum interesse em conseguir dinheiro, de nada. Eu só quero que respeite quem foi, né? Coloque o nome do autor, porque isso é de direito. Já vi pessoas que gravaram, não botaram o nome, não é? Um cantor de Alagoas me ligou, pastor, eu estou muito chateado, com muita vergonha. O que foi que houve? Eu gravei a sua música e na hora da gravação, o diretor do estúdio disse, não, isso aí já é de direito público e tal, domínio público, e não é. Aí ele me pediu, eu disse, não tem problema não, cante, louve ao Senhor, e na próxima tiragem você coloca lá o nome do pastor Moisés Oliveira. Pronto, só isso. É o Senhor que dá, né? Pra ele. Então, vou pedir para a pastora deixar um versículo, uma mensagem final no nosso podcast, e a gente pode finalizar orando. Amém. Eu acho que 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, ele pode trazer 15, 58. Não é esse. 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. A gente fala de um trabalho que vem desde a juventude, desde a adolescência, desde a infância, crianças que nasceram dentro dessa igreja e que foram crescendo e entendendo esse trabalho e foram se tornando os líderes que foram crescendo dentro da própria igreja e com esse amor todo especial pela obra. E essa firmeza no Senhor vem realmente pelo amor à palavra e pelo entendimento dessa palavra, né, em nosso coração, que é o fundamental para que a gente possa se fortalecer e não ser abalado com tudo que a gente tem vivido nesse mundo tenebroso e que nos leva a ter realmente a certeza de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast. Foi o primeiro Café com Tio Moisés. E a gente nem tomou café, rapaz. Vamos reclamações agora. É uma reclamação. Não pode existir café sem cuscuz. É verdade. Café da manhã no Nordeste. Cadê o cuscuz no Nordeste? Cadê o cuscuz? O meu netinho, quando levanta de manhã, tus. Então, tem que ter cuscuz aqui. E foi a primeira coisa que eu falei quando eu cheguei. Eu tenho uma mania de quando eu chego na igreja, em qualquer coisa, eu vou lá na casa do pastor e falo, pastor, tem cuscuz pra mim? Isso sempre tem. Gosta sempre de um cuscuzinho. Não falta lá em casa, não. Realmente. Então, obrigada por terem acompanhado a gente. Vamos estar aqui também no próximo sábado, então já se inscreve no canal, deixa a tua curtida, se inscreve para não perder nada. Todo sábado às 9h da manhã estaremos aqui com o tio Moisés. E obrigada. O pastor pode finalizar orando? Senhor de eterna bondade, nós vivemos dias em que alguns instrumentos de comunicação podem favorecer a expansão do teu evangelho. Agradecemos por esta porta, agradecemos por este meio de chegar aos lares, às vidas e compartilhar um pouco da nossa vivência com o Senhor, da nossa experiência e muito mais do valor e da importância da palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Abençoa, Senhor, todos que estão conosco nesta manhã, no precioso nome de Jesus. Amém e amém.